Você já parou para pensar? E se a nossa história não fosse exatamente como nos contaram? E se os grandes deuses das antigas civilizações não fossem apenas fruto da imaginação, mas visitantes vindos das estrelas? Olá, aqui é o Marcos. Hoje, no Mitos e Lendas, vamos mergulhar no enigma dos Anunnaki, figuras misteriosas da antiga Suméria, que alguns acreditam serem nada menos do que alienígenas que moldaram a humanidade. Então se prepare, porque a cada detalhe dessa história, você vai se perguntar: será que somos mesmo os autores do nosso destino? Ou apenas peças em um tabuleiro muito maior? O berço da humanidade. Tudo começa na antiga Suméria, cerca de 6.000 anos atrás, no que hoje chamamos de Iraque. Ali nasceram as primeiras cidades, as primeiras leis, o primeiro sistema de escrita conhecido. Os sumérios já falavam de astronomia, matemática, agricultura organizada. Como um povo tão antigo conseguiu avançar tanto em tão pouco tempo? A explicação oficial é simples: genialidade humana. Mas os próprios sumérios diziam outra coisa. Eles afirmavam que seus conhecimentos foram entregues por seres vindos do céu, os Anunnaki. Quem eram os Anunnaki? Na mitologia suméria, os Anunnaki eram deuses que desceram do céu para organizar o mundo. Mas se você mergulhar nos relatos, vai perceber algo curioso. Eles não eram seres etéreos, mas figuras físicas, poderosas, que interagiam diretamente com os humanos. Tinham hierarquias, objetivos, até disputas internas. O pesquisador Zecharia Sitchin, em seus livros, foi além. Ele traduziu tabuletas de argila sumérias e interpretou que os Anunnaki não eram apenas deuses simbólicos, mas visitantes extraterrestres vindos de um planeta chamado Nibiru. Segundo ele, eles teriam chegado à Terra em busca de recursos, especialmente ouro, e para facilitar sua missão, criaram a humanidade como espécie trabalhadora, o elo perdido. Aqui entra um dos pontos mais instigantes. A ciência sempre discutiu como o ser humano evoluiu tão rápido, saindo de hominídeos primitivos para construir civilizações complexas. E se o salto não tivesse sido apenas biológico, mas também manipulado? Sitchin acreditava que os Anunnaki teriam usado engenharia genética para alterar nossos ancestrais, misturando o DNA humano com o deles. Ou seja, parte do que nos torna humanos não seria só fruto da evolução natural, mas um presente ou uma manipulação desses deuses alienígenas. Isso explicaria por que tantas culturas antigas falam de criações feitas à imagem dos deuses. Civilizações que repetem o mesmo mito. E o mais estranho é que os sumérios não foram os únicos a contar histórias assim. No Egito, os faraós diziam descender dos deuses que vieram das estrelas. Na América pré-colombiana, os maias e astecas falavam de entidades celestes que ensinaram astronomia e agricultura. Até mesmo na Bíblia, os famosos Nefilins do Gênesis lembram muito os Anunnaki, gigantes, filhos de deuses e humanos. Será que todas essas culturas inventaram as mesmas ideias? Ou estavam descrevendo experiências reais com visitantes cósmicos? O controle dos deuses. Mas a narrativa dos Anunnaki não é apenas sobre criação, é também sobre poder e controle. As lendas sumérias mostram que esses seres viviam em constante disputa, às vezes ajudando a humanidade, às vezes castigando-a. Alguns textos descrevem até algo parecido com o dilúvio, ordenado por eles para reiniciar a experiência humana. Se isso for verdade, a nossa própria história teria sido moldada não pela nossa vontade, mas pelos caprichos de seres de outro mundo. E talvez ainda seja o planeta perdido. Uma das partes mais polêmicas da teoria é a existência de Nibiru, o planeta dos Anunnaki. Sitchin dizia que esse corpo celeste teria uma órbita de milhares de anos, passando próximo à Terra em ciclos específicos. Cada aproximação seria marcada por transformações, catástrofes e talvez o retorno dos deuses. A ciência, claro, não confirma isso, mas ainda hoje, astrônomos caçam sinais de um possível Planeta X, escondido nos confins do nosso sistema solar. Coincidência? Ou eco de um mito muito mais antigo do que imaginamos? Ciência versus mito. É claro que a maior parte da comunidade científica
vê essas ideias como pseudociência ou interpretações fantasiosas. Afinal, não há provas concretas da existência dos Anunnaki ou de manipulação genética extraterrestre. Mas pense comigo, quantas vezes na história algo considerado impossível acabou se tornando real anos depois? Há poucas décadas, a ideia de exoplanetas era apenas especulação. Hoje, já conhecemos milhares. Então, será que acreditar que a Terra recebeu visitantes é realmente tão absurdo? Por que isso nos fascina? Talvez o que mais prenda a nossa atenção não seja apenas a possibilidade de sermos fruto de deuses alienígenas, mas o que essa teoria diz sobre nós mesmos. Se for verdade, não somos apenas terráqueos. Somos herdeiros de algo maior, conectados a um destino cósmico. Se for mentira, ainda assim revela um detalhe impressionante. Desde os primórdios, a humanidade olha para o céu e se pergunta de onde viemos e quem nos criou. E essa pergunta sozinha já é capaz de tirar nosso sono. Os Anunnaki podem ser apenas mito. Podem ser metáforas da própria busca humana por poder e conhecimento. Ou podem ser uma verdade escondida sob milhares de anos de poeira e tabuletas esquecidas. Seja como for, eles nos obrigam a pensar. E se a nossa história não começou sozinha? E se fomos moldados por mãos que não eram humanas? Talvez nunca tenhamos respostas definitivas, mas enquanto olhamos para o céu em busca de estrelas, naves ou deuses, a única certeza é que a pergunta continua ecoando. De onde realmente viemos?